A paz do Senhor para a igreja. Bem, hoje nós vamos lidar com a definição do que é fé e vamos ver ela de perto, de forma ilustrada. Nós vamos ver homens na história que serviram de exemplo, que foram abençoados por Deus e responderam de maneira positiva à fé que esse mesmo Deus entregou para eles. O que a gente vai tentar fazer aqui é entender melhor sobre fé na nossa vida pessoalmente. Portanto, se há alguém fraco aqui na fé, nós vamos ver o porquê que nós somos tão atraídos para essa graça irresistível. Nós vamos entender o que há de tão grandioso nessa fé, que nós, apesar de fracos, nós não conseguimos deixar. Vamos ler o texto bíblico, Hebreus 11, dos versículos de 1 a 16. E diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, e de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ir. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Vou começar o texto bíblico mostrando para nós 3 pontos importantíssimos do que é a definição de fé. Primeiro, ele define o que é fé. Segundo,
ele mostra as consequências de abraçar essa fé depois de defini-la. E terceiro, ele reafirma o que ele tem dito durante toda a carta aos Hebreus. Se a gente olhar, por exemplo, o versículo 1 de forma isolada, possivelmente a gente entenda que qualquer forma de fé pode ser atribuída à definição que o autor apresenta aqui para nós. Mas o que nós devemos levar em consideração, para a gente entender melhor, fé não é quando alguém aparece em nome de Deus e promete soluções para problemas momentâneos e cotidianos. Portanto, a gente deve ter muito cuidado quando nós falamos do assunto fé. Para compreender melhor esse contexto, basta a gente olhar para quem o autor está escrevendo essa carta. Ele está escrevendo para judeus que abraçaram o cristianismo, se converteram a Cristo, mas estão tentando se voltarem para as práticas antigas. Porque se nós olharmos no texto, entendendo o contexto de nossa vida pessoal, nós vamos entender de forma errada. Mas o que esses judeus convertidos esperavam então? O que eles tinham por fato que eles não estavam vendo naquele momento? A gente vai encontrar essa resposta ao longo da exposição, mas de forma rápida, olhando para todo o contexto da carta aos Hebreus até aqui, nós podemos ter certeza que essa esperança envolvia Jesus Cristo como agente principal dessa esperança, dessa promessa. Mas o que a gente deve nos atentar são para as expressões que o autor usa nesse contexto aqui de Hebreus 11. Ele diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, nós não devemos apoiar a nossa fé nas nossas emoções, porque as nossas emoções oscilam. Mas a fé é a certeza, é algo imutável, algo firme. E colocar a fé e fatos no mesmo texto pode soar estranho, mas possivelmente o autor está fazendo a gente lembrar do que ele disse no capítulo 1 dessa carta. Num outro momento, Deus falou pelos profetas, mas agora, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Veja, a fé é o firme fundamento, porque nós devemos nos prender a fatos. E como o Filho é o próprio Verbo encarnado, nós devemos entender que essas promessas estão fixadas em Cristo. Nós devemos entender que, por ele ser o Verbo, a palavra de Deus, nós devemos entender que essa fé deve estar firmada na palavra de Deus. Depois ele traz as consequências dessa fé. Como os judeus estavam sendo enfraquecidos nesse ponto, ele traz como consequências homens que obtiveram bênçãos de Deus porque responderam com firmeza a primeira chamada que Deus fez a esses homens. E logo depois, como terceiro ponto, no versículo 3, a fé é gerada naqueles homens, tendo certeza que Deus falou com Moisés quando escreveu sobre a criação do mundo, porque nenhum daqueles homens esteve na origem do mundo, mas pela fé eles tinham certeza que tudo aquilo que Moisés tinha escrito sobre a criação era verdade. Veja, eles não estavam enfraquecidos totalmente. Eles tinham uma fagulha de fé, porque eles criam no que Moisés tinha escrito. O que eles deveriam fazer é que eles deveriam nutrir essa fé que eles já tinham.
E nada melhor do que, a partir do versículo 4, destrinchar todo o versículo 2 que o autor citou aqui, que é olhar para os antigos e fortalecer a própria fé. O que o autor quer fazer agora é olhar para as experiências pessoais daqueles homens e estimular para que aqueles crentes tivessem experiências pessoais próprias. Mas, como já disse aqui, olhando para a palavra de Deus. E o nosso primeiro exemplo é Abel. Esse contexto está em Gênesis 4, dos versículos de 1 a 8. Lá descreve a história das ofertas de Abel e seu irmão Caim. Em torno dessa história entre Abel e Caim e as suas ofertas existem muitas especulações. Por isso é muito importante nós olharmos atentamente cada detalhe para poder entender o que a palavra de Deus mostra para nós sobre a fé de Abel. Primeiro, ambos eram filhos dos mesmos pais pecadores. Digo isso porque existe uma especulação que Abel era muito melhor do que Caim. Mas entendendo que eram filhos dos mesmos pais pecadores, Abel e Caim receberam a carga, as consequências dos pecados de seus pais. Portanto, Abel não tinha mérito nenhum para que Deus recebesse a sua oferta. Outro ponto para que a gente olhe, que é especulação também, é quanto à profissão, tanto de Abel quanto de Caim. Abel escolheu ser lavrador, ele cuidava da terra. Ou melhor, Caim era lavrador e cuidava da terra. Mas Abel escolheu por profissão ser pastor. E Abel, na hora de oferecer seu sacrifício, ele oferece um animal. E existe um pensamento que diz que para oferecer qualquer sacrifício a Deus no Antigo Testamento deveria ser um animal sacrificado, porque ele deveria derramar sangue. E como Caim ofereceu frutos, ou seja, ele não derramou sangue, Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel. Um outro ponto também que especulam, porque isso não está no texto, é que Caim ofereceu frutos podres ao Senhor. E por esses dias eu fui assistir a novela Gênesis da Record no YouTube, e lá eles fazem essa cena. Eles colocaram Caim para oferecer frutos podres a Deus. Mas veja, em nenhum momento o texto diz isso. Em nenhum momento o texto mostra que Caim ofereceu frutos podres ao Senhor. Mas se a gente não olhar atentamente o que Hebreus diz sobre os dois, a gente não consegue perceber um detalhe. O texto diz: pela fé, veja, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Perceba, Caim poderia oferecer os melhores frutos ao Senhor. Caim poderia garejar suas mãos, ele sangraria suas mãos se ele se empenhasse para isso. Mas se não fosse pela fé, que é o que o texto de Hebreus nos induz a entender, se foi pela fé que a oferta de Abel foi aceita, por outro lado, a oferta de Caim não foi aceita. Foi a pior oferta, porque não foi pela fé que ele ofereceu o sacrifício. E veja, isso com certeza deve fazer a gente pensar em como nós oferecemos nosso culto a Deus. Será que a cada domingo nós viemos ao culto porque eu faço parte de um corpo que me obriga a participar dos cultos? Ou o nosso coração se regocija ao ponto de não querer faltar um culto para adorar o Senhor em comunidade? Veja, nós temos muitas preocupações aqui fora. Nós temos
muitas coisas importantes para resolver. Mas essa fé nos impulsiona a esquecer o que está lá fora para poder adorar Deus. Isso porque nós entendemos que a nossa vida não é regida por nós mesmos. Todos os problemas lá fora, nós temos certeza que serão resolvidos por nosso Deus. Enquanto isso, nós adoramos Ele com alegria. E o nosso outro exemplo, o segundo exemplo, está a 7 gerações após Adão. Um exemplo muito próximo de Adão. O relato dele se encontra em Gênesis 5, dos versículos 18 a 24. Por 2 vezes, a Bíblia diz que esse homem chamado Enoque andou com Deus. Isso significa dizer que Enoque passou a sua vida inteira agradando a Deus. Existem até algumas traduções que, em vez de escrever que Enoque andou com Deus, diz que Enoque agradou a Deus. Porque é isso que no original quer dizer. Agora imagine só. A Bíblia diz que Enoque viveu 365 anos. E em todos esses dias ele agradou a Deus. Então Deus o tomou para si. O autor de Hebreus interpreta que ele foi trasladado. Ou seja, apesar de toda a humanidade ter sofrido consequências do pecado de Adão e ter recebido como consequência a morte, Enoque agradou tanto a Deus que Deus abre uma exceção e Enoque não experimenta a morte. E por que isso? O autor explica logo depois. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E esse texto é usado de muitas formas hoje em dia. Às vezes esse texto está conectado com Enoque. Quer dizer que, pela fé, Enoque agradou a Deus de tal forma que Deus abre a exceção e leva ele para si. Mas o que consiste em agradar a Deus? O texto também diz, primeiro, se é chegar a Deus crendo que Ele existe. E segundo, crer que quando você se aproxima de Deus, Ele o recompensa por isso. Foi assim que Enoque agradou a Deus, e a recompensa dele foi morar com Deus eternamente. E será que temos nos achegado a Deus como Enoque fez? Nós vivemos numa cultura muito misturada. Nós temos religiões muito sincréticas. O cristianismo hoje em dia é facilmente diluído em outras religiões. Com isso eu quero dizer, irmãos, que é muito fácil a gente ouvir a frase que todos os caminhos levam a Deus. Mas veja, existe uma fé, uma única fé, uma verdadeira fé que nos conecta com Deus. E assim como Enoque foi levado para morar com Deus eternamente, é essa fé que nos levará a morar com Deus também eternamente. Um terceiro exemplo, e a Bíblia gasta bastante tempo falando desse homem, são 4 versículos inteiros, 4 capítulos inteiros para falar desse homem. Gênesis 6, 7, 8 e 9 fala de Noé. E da mesma forma que a Bíblia fala de Enoque como alguém que andou com Deus, em Gênesis 6, versículo 9, fala a mesma coisa de Noé. Ele também andou com Deus, ou seja, ele também agradou a Deus. E só vimos que isso é possível por meio da fé. A história de Noé é bem conhecida, mas vale a gente lembrar para que a gente lembre. Noé fez a diferença em sua geração. Noé era um homem justo e íntegro. Por isso ele recebe a notícia que, por causa da iniquidade da humanidade, por causa da ira de Deus, o Criador destruiria o mundo por meio de um dilúvio. Deus enviaria uma chuva tão grande que seria capaz de destruir toda a terra. E em meio a todo esse caos,
Noé é incumbido de construir um barco enorme para colocar a sua família dentro e alguns pares de animais. Noé nunca tinha visto uma gota de chuva cair do céu, mas ele simplesmente obedece. Isso porque Noé ouviu a voz de Deus. Ele passa 120 anos com sua família construindo a arca, e por causa disso, toda a humanidade é condenada, mas a família de Noé, quando o dilúvio chega, é salva. Todo esse contexto, Noé viveu pela fé. Foi pela fé que Noé construiu a arca. Pela fé, Noé foi temente a Deus. Pela fé, Noé creu que Deus existia. Pela fé, Noé acreditou que uma chuva destruiria toda a terra, sem nunca ter visto chuva na história. E eu devo lembrar aqui que em Gênesis diz que as plantas eram regadas por um vapor que subia da terra. Não havia chuva até então. E sem ver, sem palpar água que caía do céu, Noé creu na palavra de Deus. Então, irmãos, como Noé, pela fé, nós também devemos obedecer a Deus pela sua palavra. Não porque temos provas e evidências do que ele falou, mas simplesmente porque ele disse. Mas, ainda, visando a fé dos leitores da carta, agora o autor apela para o pai da nação de Israel, Abraão. Porque Abraão é super respeitado entre os judeus. E aqui nós vamos ver 3 pontos para analisar de como nossa fé deve se fortificar na palavra de Deus. Primeiro, Deus chama Abraão, que antes morava na cidade de Ur. Abraão era pagão e idólatra. Em um certo dia, Deus aparece para ele e manda que ele largasse a sua terra, a sua religião, seus parentes e amigos, e fosse para uma terra em que Abraão nem sabia onde era. Deus promete fazer de Abraão uma nação inteira, sendo que Abraão tinha por volta de 75 anos, não tinha um filho sequer, e sua esposa era estéril. Segundo, Abraão passa anos até chegar à terra que Deus tinha prometido. E quando ele chega na terra prometida, ele não encontra campos verdes, floridos. Na verdade, haviam 7 nações que moravam na terra prometida a Abraão. E por causa disso, Abraão passa a vida inteira armando tendas, desarmando tendas, e armando tendas em outro lugar, e por aí vai. Abraão abraça a figura que nós chamamos de peregrino. Abraão, dentro de sua terra, ele é um homem nômade. Como eu disse, ele passa de um lado para o outro, armando e desarmando tendas. Na verdade, Abraão chega à sua morte sem experimentar a promessa. Nosso texto diz isso. E eu acho engraçado, uma música gospel que tem nos nossos dias que fala sobre isso, mas fala totalmente o contrário sobre esse texto. A música diz: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. E tem a fé de Abraão. Veja, irmão, não dá para descer uma música dessa. Veja, o texto mostra que Abraão tinha fé por não ter recebido a promessa. Abraão poderia ter comprado terra na terra prometida, mas ele não faz isso. Isso é uma demonstração que ele acreditava
que a promessa que Deus tinha para ele de entregar toda a terra nas mãos dele, Deus faria. Ele não precisava comprar terra para isso. Mas ele passa a vida inteira arrumando tendas. Ele não recebe a promessa. Um terceiro ponto, irmãos. Abraão e Sara eram velhos. E o texto diz que Abraão era amortecido. Isso no original quer dizer que ele era quase morto. É isso que o texto quer dizer. E Sara era estéril, ela não podia ter filhos. Mas eles receberam a promessa de que iam ter um filho. E esse filho receberia toda essa herança que Deus já tinha prometido. É certo que de primeira eles não creram. Sara, por exemplo, de forma incrédula, riu da promessa. Mas também é certo que ela se arrependeu desse riso. Não é à toa que colocou o nome do filho de Isaac, que quer dizer riso. E no momento em que essa carta aos Hebreus é escrita e entregue aos leitores, inúmeros descendentes de Abraão estavam espalhados pelo mundo. Sara, estéril, Abraão velho, naquele primeiro momento, eles não conseguiram enxergar a grandeza da promessa de Deus. Mas nós sabemos pela história que eles se arrependeram e abraçaram essa promessa com toda a força. Com tudo isso, irmãos, nós temos duas aplicações definidas para nós. Duas aplicações sobre definição do que é fé. Fé é um fato. O crente não pode deixar que sua vida seja regida por pessoas que dizem estar falando em nome de Deus e não estão. E ainda culpam Deus por isso. Eu quero te lembrar que, através do profeta Jeremias, no Antigo Testamento, Deus já falava sobre isso. Veja, o texto diz: não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Por isso eu imploro, eu peço à igreja, a nossa fé não deve ser baseada em profetados. A nossa fé deve ser baseada na palavra de Deus. Nossa fé deve ser baseada em profetas, sim, mas em profetas que se vendem. Isso nos leva à nossa segunda aplicação sobre definição de fé. Fé não é um pensamento positivo. A gente tem um discurso presente nos nossos dias que diz: siga o seu coração, pense positivo e isso vai se tornar realidade. Meus irmãos, que fique bem claro é que, apesar de ser óbvio, isso não é misticismo, isso é misticismo. Por isso eu repito mais uma vez: fé não é o nosso pensamento positivo, mas fé é quando lemos a palavra de Deus e cremos no que está escrito. Vimos isso nos antigos. Nós vemos outros irmãos por aí afora que se baseiam nessas pessoas que nós lemos aqui hoje para dizer: olha, Deus revela coisas novas sim. Mas vejam, esses antigos homens se basearam no que Deus disse. E o que Deus disse já está revelado na palavra dele. Nós temos algumas aplicações sobre esses exemplos. Por exemplo, como Abel, que creu e entregou a sua fé para Deus por sua fé. Nossa fé também deve ser, nossa fé deve nos dar a certeza que nada do que nós fizermos nos fará ser aceito por Deus.
fizemos nossa oferta a Deus, porque nossa fé nos impulsiona ao zelo por essa oferta e temos entregue a Deus, é certo que Ele nos aceitará. Também como Noé. Fé significa ouvir a voz de Deus. Noé obedeceu a voz de Deus, mesmo que as circunstâncias dissessem o contrário. Nós também devemos ser assim. Nós devemos confiar na palavra de Deus, mesmo que as circunstâncias dizem o contrário. Como Enoque, que nossa fé seja baseada em agradar a Deus em todos os dias de nossas vidas. Mas também temos um ponto negativo. Os hebreus eram um povo que tinham largado todas as práticas para poder viver o novo, a nova aliança, mas queriam ver resultados imediatos. Só que eles esqueceram que viver para Deus exigia viver pela fé. E viver pela fé é saber que existem resultados sim, mas enquanto esses resultados não chegam, os hebreus deveriam crer sim que todos esses exemplos que nós vimos até agora servem de lição para nós, porque nós somos exatamente como esses hebreus. Nós queremos resultados imediatos. Por isso é tão bom ouvir novas revelações. Elas trazem resultados imediatos. Mas a fé está conectada a coisas que se esperam. Nós devemos fazer como Abraão. Se a gente olhar lentamente para Abraão, nós vamos enxergar o que realmente deve constituir a nossa fé. Primeiro, assim como Abraão na cidade de Ur, nós éramos ímpios e vivíamos a nossa própria sorte. Ouvíamos nosso coração, que é uma fábrica de ídolos. Mas agora, ouvimos o chamado do Senhor. E se antes estávamos mortos em nossos pecados, agora estamos vivos pela fé em Jesus Cristo. Segundo, assim como Abraão, nós também recebemos promessas inacreditáveis por causa de Cristo. Nós recebemos a promessa da salvação, do Espírito Santo, da santidade e muitas outras promessas. Só que apesar de não vermos nenhuma delas, nós temos a certeza delas porque Deus falou conosco através da sua palavra. E terceiro, nós recebemos a maior promessa, irmãos. Essa promessa consiste em morar com o nosso Deus. Como diz o texto, como um exemplo de Abraão, nós recebemos a promessa de morar na cidade que tem fundamentos. A cidade que tem Deus como fundador. Isso deve fazer a gente se sentir estrangeiro aqui nessa terra. A nossa missão não é armar tendas e desconstruir tendas. O nosso coração não deve se prender a nada desse mundo. A nossa fé deve estar firme na promessa vista por João em Apocalipse 21, 2. Vindo ao céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo:
Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Por isso, irmãos, quando você enfraquecer, pensar em desistir, lembre-se que homens na história também experimentaram as dificuldades, mas eles prevaleceram na fé. Quando você pensar em desistir, você deve lembrar dessa promessa que temos. E quando o Senhor Jesus Cristo descer do céu, nós vamos morar com Ele nessa cidade descrita em Apocalipse. Por isso, meu apelo é: não enfraqueça na fé, continue firme, e Deus será a sua testemunha, e com toda certeza Ele te recompensará.